A gente então está na nossa 15ª lição do nosso estudo do Pentateuco, da teologia bíblica do Pentateuco. É o segundo estudo no livro de Êxodo, mas já é o 15º. A gente teve aí 13 estudos em Gênesis e a gente continua a história da aliança. Lembrando sempre que a nossa premissa, a ideia do nosso estudo aqui é entender e identificar que na Bíblia há uma única narrativa, há uma única história. Embora muitas cenas, muitos atos, muitas pequenas narrativas, às vezes não tão pequenas, a de hoje, por exemplo, é uma narrativa até épica, a libertação do povo hebreu do Egito, nós vemos e reconhecemos que há uma única narrativa. E que narrativa é essa? É a redenção do povo de Deus. O ser humano, criado à imagem e semelhança de Deus, se rebela contra o Senhor na sua criação. Deus então age na história, age na nossa realidade para nos resgatar do pecado, da morte do pecado que era merecida. E Ele vai revelando isso ao longo da história. No último domingo, vimos os 4 primeiros capítulos de Êxodo, vimos o chamado de Moisés. E aqui é importante porque, como nós vimos desde Gênesis, de que maneira Deus administra essa salvação? Através de um pacto, através de uma aliança, através de um compromisso, não é? O Senhor então cria com o homem, forma com o ser humano uma aliança, ou seja, estabelece os termos pelos quais o ser humano deveria se relacionar com Deus, com bênçãos em caso de cumprimento e maldições em caso de descumprimento. E a morte foi o descumprimento disso tudo. Mas o ser humano não foi, uma vez se rebelando contra Deus na primeira aliança, na aliança das obras, ele não foi destruído. O Senhor então estabelece uma nova aliança, agora a aliança da graça. Por quê? Porque não depende mais do homem, do ser humano, do mérito do ser humano. E como que Deus transmite essa nova aliança da graça? Através de representantes. No livro de Gênesis, os representantes eram representantes familiares, ou seja, vem lá de Noé, era o representante da aliança, no momento em que o dilúvio destruiu o restante todo da população. Em seguida, esses representantes passaram a ser familiares, Abraão, Isaque, Jacó. Ou seja, você tinha um homem, uma família que guardava, que preservava os termos da aliança e era unidos a essa família que os seres humanos daquela época teriam acesso à salvação. Em José, filho de Jacó, a gente já começa a perceber uma transição. Os representantes e a aliança não mais seriam transmitidos por famílias, mas agora para um povo. Porque José, embora filho de Jacó, a Bíblia não se refere ao Deus de Abraão, Isaque, Jacó e José. Percebe? É o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Mas foi através de José que a família de Jacó é preservada da fome que se abateu naquela região e ela cresce. José, então, é aquele que preserva o povo de Deus para o cumprimento da promessa, quando tudo ao redor ameaça a continuidade desse povo. E esse é o momento de transição. A gente viu na semana passada, o povo cresce exponencialmente, então aqueles mais ou menos 70 que entraram no Egito, agora são milhões, na casa de 1 a 2 milhões de pessoas, e a gente então percebe que Deus vai administrar um novo momento da aliança. Não é uma aliança nova, não é uma administração nova, não é uma dispensação nova, ainda é a aliança da graça, só que num novo momento histórico. Momento histórico agora que o representante é um representante étnico, é um representante nacional, embora ainda não haja nação de Israel estabelecida. A gente chama de povo hebreu.
Aí aqui começa a confusão um pouco, né? Ah, são os hebreus, são os judeus, é o povo de Israel, o povo... O que é isso? Quando a Bíblia fala o povo hebreu, é o povo hebreu da saída, os descendentes de Abraão, até antes do reinado de Davi, tá? E de Saul, até antes do reinado estabelecido, esse é o povo hebreu, quando eles eram reconhecidos somente como tribos, tá bom? Do reinado, aí a gente tem o povo de Israel, e o povo depois divide entre Israel e Judá. Israel vai para o exílio, sobra só Judá, quem retorna do exílio são os judeus, entenderam? Então aqui a gente está falando do povo hebreu, então eu vou normalmente me referir a povo hebreu, e se eu falar povo de Israel, é o povo hebreu, entre Abraão e logo antes da monarquia. Então é esse povo, Deus mantém o modo de administrar a sua aliança, e a gente viu na semana passada que Deus então está elevando, escolhendo um novo representante da aliança, aquele que vai transmitir para o povo como o povo de Deus deve andar na terra. Com esse novo representante, há novas responsabilidades, muito próprias desse momento histórico. Então, Abraão, Isaque e Jacó, como representantes familiares na aliança, eles tinham um objetivo, que era guardar e transmitir a aliança para a próxima geração. Era isso que eles tinham que fazer. José deveria preservar o povo da aliança para que os termos da aliança se cumprissem. Moisés tem um novo desafio, tem uma nova responsabilidade como representante da aliança, que é libertar o povo da aliança do momento histórico que eles se encontram, que é o de escravidão. E uma vez o povo liberto, aí sim ele retoma aquilo que todo representante pactual tem como objetivo e responsabilidade, que é transmitir os termos da aliança. Isso a gente vai ver quando a lei chegar a Moisés, tá? Por enquanto a gente ainda está nesse capítulo de libertação e não de administração da lei. Então agora a gente vê hoje serão muitos capítulos, do 5 ao 12. Então a ideia, como eu falei aqui, é nós vermos o texto como uma única história. Então a gente vai, em algumas aulas, principalmente daqui em diante, passar por grandes pedaços da Bíblia, justamente para se concentrar naquilo que costura a narrativa, e não nos seus mínimos detalhes. Então a gente tem aqui a famosa narrativa das 10 pragas. A libertação do povo do Egito, isso já virou filme, isso já virou desenho, isso é muito dito, e eu queria concentrar aqui com vocês em alguns aspectos teológicos do texto, alguns ensinos teológicos do texto, que nos ajudam a entender esse texto numa profundidade que normalmente a gente não alcança. Por quê? Porque a gente gosta de um drama. A gente gosta das 10 pragas, e fica lá contando, praga por praga, e aquela coisa tal. É importante, mas tem muita teologia no texto, mas tem demais, gente, a gente poderia ficar aqui o mês inteiro falando da teologia antes das 10 pragas e depois das 10 pragas, tá? Mas eu vou tentar ser mais sucinto e, de novo, levantem a mão a qualquer momento. Então, o primeiro ensino teológico do texto é que o Senhor nos encontra na nossa aflição. Isso é muito importante. Eu não falei que o Senhor ouve a nossa aflição. Eu falei que Ele nos encontra na nossa aflição. Ele vai de encontro ao seu povo quando o seu povo está aflito, está afligido. Eu vou retomar Êxodo 3, eu peço que os irmãos abram, Êxodo 3, versículos 7 e 8. Êxodo 3, versículos 7 e 8. Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhes o sofrimento, por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra, a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel. Às vezes a gente pode dar uma ênfase exagerada em um dos elementos desse texto aqui. Por exemplo, o ouvir o seu clamor.
e daí a gente tirar algumas conclusões precipitadas, do tipo, tá vendo? Se você clamar a Deus, Deus vai te ouvir. Qual é a dificuldade nessa frase específica que eu falei? É que se você clamar, Deus não vai ouvir. E não, o que o texto de Êxodo está nos ensinando é que Deus vai encontrar o seu povo só de olhar o sofrimento dele. Qual é o tom que rege o povo? Olha, vi a aflição do meu povo, ouvi o seu clamor, e olha o que ele coloca, conheço-lhe o sofrimento. Aqui é como se Deus estivesse sofrendo o que o povo sofre. Então não foi o clamor do povo que moveu o coração de Deus. Tanto é que em outro momento da narrativa ele vai falar, lembrei-me da aliança. Ou seja, o texto inteiro diz respeito ao Senhor no tempo dele, de acordo com a vontade dele, agora sim agindo em favor do seu povo em sofrimento. É óbvio que nesse meio desse sofrimento há clamor, há oração, e é óbvio que o Senhor, sendo rico em misericórdia, ouve a oração do seu povo. Sim, mas a gente precisa entender que quando fala de salvação, e aqui eu estou falando especificamente de salvação, não é a nossa oração, o nosso clamor que move o coração de Deus. Se assim fosse, o pecador seria capaz de clamar a Deus e Deus então iria ouvi-lo e resgatá-lo do pecado. Mas não é isso que a Bíblia nos ensina. A Bíblia nos ensina que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. E mortos em delitos e pecados não clamam, mortos não falam. É essa a ilustração bíblica para aquele que está em pecado. Então aqui o texto de Êxodo é muito claro e fica repetitivo, porque é para ficar repetitivo nesse ponto. É o Senhor quem vai de encontro ao seu povo. É o Senhor quem busca Moisés. Veja, é o Senhor quem levanta, quem prepara todo o terreno, quem administra toda a situação, a fim de resgatar o seu povo. Porque Ele sabe qual é a aflição do seu povo. O sofrimento do povo de Deus dói no próprio Deus. E é nisso em que que reside a misericórdia do Senhor. É quando Ele olha para o seu povo em sofrimento, olha para o seu povo perdido e age. E age respondendo. E ainda que o povo não clame, Ele age. Porque Ele é o resgatador do seu povo. O povo pertence ao Senhor, nós pertencemos ao Senhor. E quantas vezes, né, irmãos, até no meio de uma aflição nossa, nós nem pedimos a Deus. Ou não temos coragem, ou temos vergonha, ou não temos forças, e o Senhor nos atende na nossa aflição. E o Senhor ouve as orações que nem fizemos, não é verdade? Esse é o nosso Deus. É o Deus que encontra o seu povo na sua aflição. E quando o Senhor então chama Moisés, Ele capacita esse representante. É a primeira maneira de Deus reagir, responder à aflição do seu povo. É levantar um novo representante da aliança para então libertar esse povo. Então o primeiro ato redentivo aqui do texto é justamente ungir, separar, eleger alguém que vá libertar o povo, e esse alguém é Moisés. Quando Moisés é chamado, Deus o capacita a fazer sinais. E aqui eu queria voltar nessa parte dos sinais, porque isso daí é a premissa para todas as pragas. São sinais que o Senhor faz diante do faraó para levá-lo, né, a libertar o povo. Mas isso começa desde o chamado de Moisés, no capítulo 4. E três pontos importantes aqui em relação ao chamado de Moisés. Primeiro, Deus não deu superpoderes a Moisés. Isso é muito importante, gente. A gente, às vezes, de novo, se perde na narrativa, porque ela é incrível. Então, quando Deus chega para Moisés, olha, pega o seu cajado, joga na terra, aí ele se transforma em serpente. Agora pega ela pelo rabo, aí vira cajado de novo. Coloca a mão dentro da roupa, agora tira, aí ela sai branquinha de lepra. Agora bota dentro da roupa de novo, tira, ela sai
limpa, isso não é habilidade de Moisés, e nem deu capacidade a Moisés como um dom de Moisés. Sabe o que Moisés está fazendo? Ele está obedecendo a ordem do Senhor. Faz isso, faz aquilo outro, percebe? Então, em nenhum momento, Moisés é capacitado a fazer sinais. E às vezes a gente se confunde, porque a narrativa realmente é milagrosa. A gente vê Moisés abrindo o mar vermelho, ele está cumprindo ordem. Qual é a ordem? Vai até a frente do mar e bate com o teu cajado e o mar vai abrir. Isso não é poder, isso é ordem, percebem? Embora a ordem de Deus, nesse caso muito específico, nesse momento histórico, culmine em um sinal milagroso. Mas é tudo ordem, é sempre uma ordem. Moisés está cumprindo ordens, mesmo quando ele executa os sinais. Um outro ponto importante, a palavra milagres em Êxodo 4, 21, é uma palavra que poderia ser traduzida como sinais. E por que que isso é importante? E depois o texto até muda a palavra, e a partir aí das 10 pragas, ele vai falar sobre as pragas como sinais. Por quê? Porque tudo aquilo ali que acontece de milagroso, de maravilhoso, de extraordinário, tem um objetivo para ensinar uma realidade não visível. O que eu quero dizer com isso? Os sinais não estão ali para dar poder a Moisés, mas para passar uma mensagem de uma realidade que não é óbvia. E que realidade é essa? É a realidade de que por trás de Moisés há um Deus todo-poderoso. Que por trás de Moisés existe um Deus que governa toda a criação. Então, as pragas são de cunho natural. São rãs, são moscas, escuridão. Então, isso mostra que, principalmente para uma nação panteísta de muitos deuses como o Egito e deuses relacionados à natureza, era muito importante mostrar que aqueles sinais mostravam que existia um Deus por trás de todas as coisas que controlava tudo. E é desse princípio teológico que a gente também entende os milagres de Jesus. Porque muitas vezes a gente olhando os milagres de Jesus, a gente espera reproduzi-los na nossa vida religiosa ou evangélica. Mas os milagres de Jesus são exatamente isso, sinais. Sinais. Quando João Batista pergunta para Jesus, manda perguntar para Jesus, vem cá, você é esse que foi prometido, ou a gente deve esperar por outros? E aí Jesus fala, diga para João Batista que vocês veem, que os cegos enxergam, que os coxos andam e que aos pobres é pregado o reino de Deus. Olha o que Jesus está falando. Está vendo esses milagres que eu faço, esses sinais que eu faço? Eles estão apontando que o reino de Deus chegou. Eles têm um objetivo. E por que hoje a gente não precisa caçar milagres e sinais e maravilhas? Porque o reino já chegou. A gente já tem a palavra fechada que é a Escritura. A gente não precisa de sinais. A gente não precisa de milagres, embora ainda possa acontecer. Não estou dizendo que não pode acontecer, mas que agora os milagres não são, ou os sinais, eles já não têm esse propósito revelacional como tinha antes. Por que os apóstolos tinham e faziam sinais, e os próprios apóstolos, Pedro, Paulo, curava e ressuscitava as pessoas? Porque eles eram os apóstolos, a primeira geração da igreja sem Cristo, e eles precisavam mostrar para aquelas pessoas que eles estavam na autoridade de Cristo, então faziam os mesmos milagres, os mesmos sinais que Cristo fez. Então, os sinais na Bíblia sempre têm esse objetivo, pessoal, transmitir uma verdade que não é visível para nós. Bom, não se apeguem ao milagre propriamente dito. Eles são importantes, mas o mais importante é a palavra de Deus. Sempre é a palavra de Deus. Êxodo 4, 29 a 31. Então se foram, Êxodo 4, versículo 29 a 31.
Então se foram Moisés e Arão, e ajuntaram todos os anciãos dos filhos de Israel. Olha só agora como é que começa, gente. Arão falou todas as palavras que o Senhor tinha dito a Moisés. Uma pausa aqui. Como que é essa dinâmica? Moisés não tinha uma boa locução. Ele mesmo fala isso e coloca como impedimento. Então Deus levanta Arão, seu irmão, como boca de Moisés. E o texto até fala, olha Moisés, você será como Deus para Arão e Arão será como você. Em outras palavras, o Arão vai falar tudo aquilo que eu te falei. Tá? Então era Arão quem falava. Arão que era o locutor, que era o orador. E Moisés é quem fazia os sinais, porque ali ele chancelava a sua autoridade divina. Tá bom? Mas era Arão. Então, vejam, Arão falou todas as palavras que o Senhor tinha dito a Moisés. E esses fez os sinais à vista do povo, e o povo creu. O povo creu em quê? Nos sinais? Não, nas palavras. Perceberam? Então, o que é o mais importante? São as palavras. É a palavra que o Senhor falou. Esse é o mais importante. É a palavra. E tendo ouvido que o Senhor havia visitado os filhos de Israel e lhes vira a aflição, inclinaram-se e o adoraram. Ou seja, o que levou o povo a se inclinar e adorar a Deus? A palavra. Lógico, fortalecida pelos sinais, chancelada pelos sinais, era o carimbo, olha, essa palavra realmente é do Senhor, mas é a palavra o centro. E o tempo todo a gente vai ver aqui no Pentateuco, agora até o final, que o povo sofre ou é abençoado a depender de como ele lida com a palavra do Senhor. Quando esse mesmo povo, liberto do Egito, não ouvir a palavra, ele vai sofrer muito. E Moisés vai se levantar como intercessor do povo, porque é mediador da aliança. Agora, quando ele ouvir essa palavra, ele vai ser muito bem abençoado. E Deus vai cumprir aquilo que ele falou. Beleza? Gente, tudo bem até aqui? Vai lá, William. O Otávio, ele está online, ele fez uma pergunta. Olha que beleza, até ele usou o texto de online. Jeremias 33:3, tá? O texto é: clame a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabeis. A pergunta dele é a seguinte: a Bíblia nos diz isso, então ele responde ao nosso clamor? Com certeza, ele responde ao nosso clamor. Não significa que o nosso clamor seja o princípio da resposta de Deus. Eu já digo para vocês, e ao longo do estudo de hoje vocês vão perceber isso. Só o fato de nós clamarmos a Deus já é significado, já é motivo. Não, está horrível essa frase, deixa eu refazer. Só o fato de nós clamarmos a Deus já nos mostra que o Senhor veio ao nosso encontro. Então isso que o nosso irmão Otávio colocou, de Jeremias 33, é verdadeiro na vida do crente. O Senhor ouve o nosso clamor, mas só de clamarmos a Deus é porque com certeza, meu irmão, o Senhor já visitou você na sua aflição. Porque alguém que não ama a Deus, alguém que não teme a Deus, alguém que não tem o coração transformado pelo Espírito Santo, não vai clamar ao Senhor. Não vai buscar o Senhor no dia da sua provação, no dia da sua aflição. Vai buscar a si mesmo, vai buscar outros recursos, e quando não há outros recursos, desespera. Então, saiba, o seu clamor é ouvido pelo Senhor, o seu sofrimento é sofrido pelo Senhor, mas isso já é fruto de um Deus que já te alcançou, que já te encontrou na sua aflição. Beleza? Podemos? Mais alguma dúvida? Não? Isso aí, gente, estou gostando. Então, quando que Deus começa a libertação do seu povo? Ele vai ao encontro do seu povo e a salvação sempre parte de Deus para o homem. Êxodo 5, agora sim a gente está entrando no nosso texto, Êxodo 5, aquele também que eu abri, o nosso momento hoje de escola dominical, farei a leitura dos 5 primeiros versículos, Êxodo 5, de 1 a 5.
Depois foram Moisés e Arão e disseram ao faraó: assim diz o Senhor, Deus de Israel, deixa ir o meu povo para que me celebre uma festa no deserto. Respondeu faraó: quem é o Senhor para que lhe ouça eu a voz e deixe ir ao Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir a Israel. Eles prosseguiram: o Deus dos hebreus nos encontrou, deixa-nos ir, e não venha ele sobre nós com pestilência ou com espada. Então lhes disse o rei do Egito: por que Moisés e Arão, por que interrompeis o povo no seu trabalho? Ide às vossas tarefas. E disse também Faraó: o povo da terra já é muito, e vós os distraís com as suas tarefas. Então vejam como que Arão e Moisés apresentam o Senhor ao faraó. E aqui é algo muito importante que a gente precisa saber sobre a cultura egípcia. Para a cultura egípcia daquela época, o faraó era a encarnação de um dos deuses do panteão egípcio, provavelmente do deus Ra, o deus Sol. Ele era uma encarnação daquele deus. Então, quando chega Arão e Moisés em nome do Senhor e diz, liberta o povo, é como se eles estivessem dando ordem para uma divindade. E isso já é muito ofensivo a Faraó. Por isso que ele fala, quem é o Senhor? Que Deus é esse que eu deveria ouvir? Porque eu não sou um homem qualquer. Eu sou Deus também. É isso que o Faraó está questionando. E olha só o que Moisés e Arão respondem. O Deus dos hebreus nos encontrou. E aqui, gente, existe algo muito profundo no texto, que diz, primeiro, ele é o Deus dos hebreus. Os hebreus têm um Senhor a quem servir. É esse Senhor que os ouve na sua aflição. Por isso que eu disse, só de nós sermos capazes de buscar a Deus na nossa aflição, já mostra que Ele é o nosso Deus. Que Ele já nos atendeu, já nos alcançou no nosso clamor. E um outro ponto, um segundo ponto, quando ele fala o Deus dos hebreus, ele está dizendo o seguinte, Faraó, você não é o Deus dos hebreus. Esses deuses egípcios não são os deuses dos hebreus. Os hebreus têm um Deus a quem eles prestam culto, a quem eles servem, e esse Deus os está chamando. E você precisa obedecer esse Deus. E aí, obviamente, o faraó vai recusar isso tudo e dizer, olha só, não interrompam o trabalho do povo, não distraiam o povo com isso. É uma dura do faraó, porque há uma repreenda do faraó contra Arão e Moisés que ignora, diminui a natureza divina do próprio faraó, na presença dele, na cara dele. Do tipo, esse povo não pertence a você, você não é Deus desse povo, e eles não adoram você, eles vão adorar em outro lugar, no deserto. Então, a gente vê que a libertação do povo de Deus já começa no momento em que o Senhor ouve, atende às orações do povo, porque sempre foi povo dele, e por isso habilitado a clamar ao Senhor, levanta um intercessor, levanta um representante pactual que é Moisés, e agora, então, começa a ajuizar os seus opressores. Então vejam aqui no finalzinho desse texto que eu falei, e não venha ele sobre nós, ele o Senhor, com pestilência e com espada. Então o que Moisés e Arão estão falando assim para o faraó? Deus é justo, ele é todo poderoso. Que o Senhor não nos amaldiçoe por não ouvir a sua voz, por não obedecer a sua palavra. Então aqui, Moisés já está trazendo o sentido de juízo, já está trazendo o sentido de que Deus é justo e juiz sobre a terra, inclusive do Egito. E esse é um ponto muito importante, porque ao mesmo tempo em que o povo é resgatado para a adoração, a gente também tem o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, se revelando a uma terra pagã que não o reconhece como Deus. E Deus vai em encontro ao seu povo e o resgata para a adoração.
é o que eu comentei também, destaquei no início do nosso momento de escola dominical. Por que essa adoração no deserto? Não tem como, o Senhor Jesus depois vai dizer, não tem como nós servirmos a dois senhores. Não tem como nós sermos servos do Senhor Deus quando ainda estamos escravos de outro Senhor. Aquilo que aconteceu no Êxodo, na realidade é uma grande ilustração do que acontece na nossa vida espiritual. O Senhor nos liberta da escravidão do pecado para então nos fazer filhos, servos do próprio Senhor e servi-lo e o adorarmos. Enquanto nós somos escravos do pecado, nós não podemos prestar-lhe culto. Por isso a narrativa trata dessa forma, liberta o povo para me adorar no deserto. Percebem? Porque não tem como adorar o Senhor enquanto estivermos sob julgo de escravidão. É isso que o texto está nos ensinando. E como eu falei, aqui não é somente a libertação do povo, mas também a libertação do povo não é somente de escravidão. A libertação do povo então começa quando? Quando o próprio Senhor lhes dá a fé. Olha como começa a narrativa da libertação do povo. E o povo creu e o adorou. Pronto. Já tem libertação aí, percebe? Eles ainda estavam sendo oprimidos pelo Egito, mas esse é o início. É isso que o Senhor realmente está trabalhando no povo dele. A verdadeira fé que vem pela palavra, que leva à adoração. Essa é a grande libertação do povo. Então o Senhor nos atende e nos encontra na nossa aflição, isso parte do Senhor. Segundo ponto, a redenção reside somente na força do Senhor. A redenção, a salvação, não é no mérito de Moisés, não é no mérito do povo, é no mérito único e exclusivamente do Senhor. Êxodo capítulo 5, versículos 6 a 8. E o que eu vou ler agora é o que acontece em todo o Pentateuco. Êxodo 5, versículo 6. Naquele mesmo dia, pois, deu ordem ao faraó, aos superintendentes do povo e aos seus capatazes, dizendo: daqui em diante não torneis a dar palha ao povo, para fazer tijolos como antes. Eles mesmos que vão e ajuntem para si a palha. Exigireis deles a mesma conta de tijolos que antes faziam. Nada diminuirei dela. Estão ociosos e por isso clamam. E aí então, o faraó recusa o primeiro pedido de Moisés e Arão e aumenta o trabalho do povo, tá? Como castigo. Qual é a reação do povo? O povo tinha a palavra de Deus, o povo tinha a promessa de libertação, mas qual foi a reação desse povo? Versículo 20 do capítulo 5. Quando saíram da presença de faraó, encontraram os superintendentes e o povo, encontraram Moisés e Arão que estavam à espera deles e lhes disseram: olhe o Senhor para vós e vós outros, e vos julgue, porquanto nos fizeste odiosos aos olhos do faraó e diante dos seus servos, dando-lhes a espada na mão para nos matar. Ou seja, o povo se rebelou contra Moisés e Arão. Olha lá o que vocês fizeram. Beleza, bacana, vocês vieram com esse papo bacana de libertação e tudo, fizeram os sinais, a gente creu, a gente adorou, mas já fraquejou na fé. A coisa apertou, eles já culparam Arão e Moisés, e que o Senhor julgue vocês pelo mal que vocês fizeram para nós. Então isso é a mostra de que esse povo não é confiável, não é na força desse povo que a libertação vai ser executada, que a redenção vai ser atingida. E a narrativa, a partir do capítulo 6, ainda no capítulo 5, agora no versículos 22 e 23, a gente percebe que o próprio Moisés, o próprio representante pactual, também questiona o Senhor nas suas ações. Êxodo 5, 22 e 23. Então Moisés, tornando-se ao Senhor, disse: ó Senhor, por que afligiste esse povo? Por que me enviaste? Pois desde que me apresentei ao faraó para falar-lhe em teu nome, ele tem maltratado esse povo, e tu de nenhuma sorte livraste o povo. Olha o que Moisés está falando. Olha só, para que você mexeu com isso? Você vai lá, me chama no deserto, eu não queria esse negócio, eu vou lá, falo o que eu tenho que falar, eu te obedeço, e o povo aflige isso tudo,
E se não faz nada, só piora. É Moisés, gente, representante da aliança, representante pactual. Percebam, não é na força desse representante humano que o povo vai ser liberto. E a gente vê isso demais no Pentateuco. A gente vai ver Moisés se rebelando, inclusive Moisés se rebela de uma forma que ele é amaldiçoado por Deus e nem entra na terra prometida. O povo várias vezes sofre ao longo do deserto, e a narrativa desde o início de Êxodo, e é o que eu quero destacar para os irmãos, igual eu falei, tem muita teologia que a gente passa batido, é o seguinte: nós somos esse povo. Primeiro, nós estávamos escravos, é o Senhor quem nos encontra na nossa escravidão, é Ele que nos resgata, e até para clamar a Deus nós precisamos dEle. E segundo, mesmo resgatados por causa do nosso pecado, da nossa fraqueza, a gente ainda vai ter momentos de loucura, em que a gente olha para aquele que nos salvou e fala assim: Senhor, é para isso que você me trouxe aqui? É para isso que você me deu essa família? É para isso que você me deu esse emprego? É para isso que você me levou a tal lugar? É para isso, Senhor? Porque a gente é fraco, a gente esquece do Deus da promessa, a gente esquece do Todo-Poderoso que controla céus e terra. E a narrativa de Êxodo está nos mostrando isso, é na força do Senhor. Foi o próprio Deus que chamou Moisés e Arão, é pelo poder de Deus que os sinais aconteceram, e mesmo que todo mundo fraqueje na sua confiança ao Senhor, o Senhor permanece fiel. E é isso que a narrativa aqui do capítulo 5 nos diz, nos ensina, é na força do Senhor que esse povo vai ser libertado, é na força do Senhor que esse povo vai ser restaurado, não é na força do representante, não é na força do próprio Deus. Terceiro ponto, aqui fica mais claro ainda, aquilo que a gente já vem falando há alguns domingos, que a revelação de Deus é progressiva, que Deus vai revelando quem Ele é e como que Ele age com o seu povo, de pouquinho em pouquinho ao longo da história da redenção. Então, agora no capítulo 6, versículos 2 a 5, falou mais Deus a Moisés e lhe disse: eu sou o Senhor. E aqui, gente, pausa. Sempre que vocês verem na sua Bíblia Senhor tudo em maiúsculo, na verdade é o que a gente chama do tetragrama sagrado. São as 4 consoantes que em tese formam o nome do Senhor. Por que eu digo em tese? Porque quando Deus se revela a Moisés, eu sou o que sou, é uma frase, não é? Então, o redator, próprio Moisés, quando ele ia escrever o nome pactual de Deus, ou seja, o eu sou o que sou, para não escrever o nome de Deus e usá-lo em vão, ele escreve somente a primeira letra de cada uma das palavras. E aí a gente tem 4 consoantes. Ok? Tanto que quando os judeus leem o Pentateuco e chegam nessas 4 letras, que são as 4 letras impronunciáveis, porque justamente são 4 consoantes e quem redigiu não escreveu as vogais para que não se pronunciasse mesmo o nome do Senhor, eles leem Adonai, que é Senhor, para não usar o nome de Deus em vão. E por isso que em português traduziu-se como Senhor. Mas para a gente saber que ali é Senhor, Deus pactual, como popularmente foi chamado Yahvé, a gente tem esse maiúsculo aí, Senhor. Mas qualquer palavra que venha, Yahvé, Javé, Jeová, já não sei o que lá, isso tudo é invenção moderna para tentar trazer à oralidade aquilo que nem o Senhor quis revelar. Tá bom? Então, esses nomes, eles não, digamos assim, essas pronúncias não são bíblicas, porque o nome de Deus é impronunciável. Então, aqui é Senhor, eu sou o Senhor. E aqui, lembrem-se sempre, é o tetragrama impronunciável sagrado, e quando a Bíblia usa, então, Senhor em tudo maiúsculo, ele está se lembrando, é o Deus da aliança, é o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Algumas vezes na Bíblia, Deus vai ser referido como Elohim, Deus, igual lá em Gênesis 1, no princípio criou Deus os céus e a terra, Elohim, mas sempre, principalmente nos Salmos a gente vê muito isso, quando o salmista usa o nome Senhor, as 4 letras, ele está falando, é o Deus da aliança, então isso vocês têm que ter em mente, tá bom? E quando Paulo, lá na frente, é um grande parênteses, mas é importante,
Quando Paulo vai então se referir a Jesus como Senhor Jesus Cristo, ele usa a palavra do grego Kyrios, que era a tradução para Adonai. Então o que Paulo está dizendo, esse Jesus Cristo a quem eu me refiro, é o Cristo da aliança. É o verdadeiro representante da antiga aliança com Abraão, Isaque e Jacó. Então sempre que vocês lerem nas cartas de Paulo, Senhor Jesus Cristo, saibam que é Paulo se referindo a Cristo como o perfeito representante da aliança. Tá bom? E no Antigo Testamento, como Deus da aliança. Então aqui, falou Deus a Moisés. Olha lá, aqui ficou claro, ó, falou Deus a Moisés. Esse primeiro Deus é Elohim, o segundo é o Yahvé, vou dizer assim no popular, mas é o nome pactual de Deus. Eu sou o Senhor. Aparecia Abraão, Isaque e Jacó como Deus Todo-Poderoso. Mas pelo meu nome, que nome? O Senhor, ou seja, o nome pactual, não lhes fui conhecido. Também estabeleci a minha aliança com eles, para dar-lhes a terra de Canaã, a terra que habitaram como peregrinos. Ainda ouvi os gemidos dos filhos de Israel, os quais os egípcios escravizaram, e me lembrei da minha aliança. Então, o que Deus está falando assim para Moisés? Agora, Moisés, a partir daqui é um novo momento na história da redenção. Eu não me revelei como o eu sou o que sou para os patriarcas, mas eu me revelei a você, e daqui em diante é assim que eu me revelo ao povo, ao Deus Todo-Poderoso, ao Deus que é eterno, ao Deus que rege o tempo nas suas mãos. Eu sou o que sou, é aquele que é único, aquele que não tem alguém a que se comparar. Eu sou o que sou. Eu não revelei isso aos patriarcas, porque não era necessário na história da redenção, mas agora eu me revelo a você e ao povo a partir daqui como eu sou. Percebem o caráter progressivo aqui da história da redenção? Dúvidas até aqui, gente? Tranquilo? Vai lá, José. Espera aí só, Cauã. A Gisele aqui. Pastor, dúvida minha, mas é do Emanuel, tá? Já entregou, né? Tá bom. A questão do nome, né, que é impronunciável e por isso está em letras maiúsculas. Uhum. Ok. Mas e os outros nomes, né, que a gente conhece para se referir a Deus, né? Jeová, Quais? Yahvé, né, que você me perguntou. Ele me perguntou assim, então quer dizer que não é bíblico? Eu falei assim, não, está na Bíblia, então é bíblico. Sim. Só que, vê se eu entendi errado, foram palavras, termos usados para que nós pudéssemos se referir a Deus. Só que, porém, esses termos foram inspirados pelo Espírito Santo de Deus às pessoas que os criaram, é isso? Ou entendi Não. tudo errado? Não é isso. Javé, Jeová, Yahvé, Jeová, isso é uma tentativa ocidental de vocalizar essas 4 consoantes no Antigo Testamento. Tá? Então, porque como é que é o texto no hebraico? Ele tem as letras principais, as consoantes grandes, e eles colocam os sinaizinhos embaixo ou ao lado da letra, que são as vogais, tá bom? Mas quando o redator, no caso Moisés, escreveu aqui o Êxodo, ele não vocalizou. Na verdade, os primeiros manuscritos não eram vocalizados. E aí você tem, então, alguns textos massoréticos que são vocalizados, eles colocam as vogais. Mas, na hora de vocalizar, eles não vocalizaram o nome de Deus. Justamente para que ninguém pudesse pronunciar, foi intencional. Quando que começa essa coisa de Yahvé, Jeová, agora eu não me recordo, gente, a referência, se alguns irmãos souber, mas é quando você tem a tradução do hebraico para o alemão, e aí no alemão o tradutor tentou vocalizar esses 4 textos, esses 4 consoantes. Mas isso daí nunca foi feito. Por isso que eu falo, foi uma tentativa ocidental. Porque o judeu sempre chegava nessa palavra e falava Adonai. Então, é uma tentativa ocidental, não é inspirado. Aí fala, caramba, pastor, mas tem tanta igreja aí, Jeová, Javé, pelo nome forte de Jeová. Mas é uma invenção ocidental, gente, todas essas vocalizações, tá bom?
para evitar o nome de Deus sendo usado em vão. Então quer dizer que eu estou em pecado se eu falar que Deus é Jeová? Não. Não, ok, tudo bem. É uma vocalização, mas saiba que não é do original, tá? Mas não está em pecado, vai para o inferno, é herege, porque falou, pronunciou Yahvé, Jeová, Javé. Não, mas saiba que não é como você falou, não é um nome inspirado. Nome inspirado são as 4 letras, e como só tem consoante, a gente não sabe como é que pronuncia, tá bom? Então, a título de facilidade na comunicação, na oralidade, aí as pessoas começaram, então, a vocalizar, ou seja, colocar vogais nas consoantes para que a gente pudesse pronunciar. Mas é uma invenção relativamente aí recente, né? De 3 séculos para cá, tá bom? Mas ninguém está em pecado, vai para o inferno se falar Yahvé, Jeová, não. Até porque tem música que a gente canta aqui, que é Jeová. Ok. Lembrem sempre o seguinte, tá? Isso é importante. Falando Javé, Jeová e tudo, não é mais um nome de Deus. Mas lembrem-se, eu quero que a igreja lembre que é o nome pactual de Deus, tá? Então, sempre que vocês ouvirem alguém falando Javé, Jeová, Yahvé, qualquer coisa, lembre-se, tá bom, entendi. Então, a sua memória tem que ir lá para Êxodo, para quando Deus se revelou a Moisés, eu sou o que sou. Isso é importante, tá bom? Mas na dúvida fala o Senhor Deus, Todo-Poderoso, né? Mas vamos lá. Então a gente tem o nome do Senhor, ok, já foi. Próximo ponto, teológico. O Senhor condena pecadores no seu próprio pecado. E aqui também é um ponto importantíssimo desse texto, gente. Porque quando Deus liberta o povo, Ele não só liberta o povo. Aqui o Senhor tem 2 objetivos muito claros com essa narrativa. O primeiro, com certeza, é resgatar o povo da aliança de servidão. Mas qual é o segundo objetivo, de igual modo importante? Castigar o Egito pelos seus pecados. Êxodo 7, versículos de 1 a 5. Êxodo 7, versículos de 1 a 5. Então disse o Senhor a Moisés: vê que te constituí como Deus sobre o faraó, e Arão teu irmão será teu profeta. Tu falarás o que eu te ordenar, e Arão teu irmão falará ao faraó, para que deixe ir da sua terra os filhos de Israel. E aqui é a minha ênfase agora. Eu, porém, endurecerei o coração de Faraó, e multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas. Mas aqui ele está falando das pragas, tá? Da maldição. Faraó não vos ouvirá, e eu porei a mão sobre o Egito, e farei sair das minhas hostes o meu povo, os filhos de Israel da terra do Egito, com grandes manifestações de quê? Julgamento. Saberão os egípcios que eu sou o Senhor, quando estender eu a mão sobre o Egito e tirar do meio deles os filhos de Israel. Ou seja, Deus usa a libertação do povo para condenar o Egito. Não é uma narrativa somente de redenção, é uma narrativa de juízo. Toda narrativa bíblica de redenção também é uma narrativa bíblica de juízo. Por exemplo, a narrativa bíblica da nossa redenção como cristãos. Nós fomos redimidos em Cristo Jesus, não fomos? Nossos pecados foram pagos na cruz de Cristo, não foi? Isso é uma história de redenção, certo? Mas é uma história de juízo. Porque o inocente sofreu a morte na cruz. Não há redenção na Bíblia sem juízo, porque Deus é justo. Aqui, então, o Senhor está usando as pragas do Egito para castigar os egípcios. E nesse castigo, eles saberão que Deus é o Senhor. Eles se converterão a Deus após isso? Sim ou não? Não. Pelo contrário, o Egito ainda vai ser muito amaldiçoado na Bíblia. Até lá Isaías, a gente ainda vai ver muita maldição sobre o Egito.
mas eles vão sofrer o castigo. Então, existem duas formas de se reconhecer o Senhor como Senhor. Aquela que parte da misericórdia dele, Deus nos alcançando no nosso próprio pecado, que é o que aconteceu com o povo, e aquela que vem através do sofrimento, do juízo e da maldição de Deus. E aí a pessoa admite que Deus existe. A gente vê isso na nossa narrativa aqui, e a gente vê isso mais claramente em Apocalipse, quando João descreve para nós que naquele dia, no dia do juízo final, todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Alguns por amor, porque vão ver o Redentor vindo, o Senhor Jesus, como o grande Todo-Poderoso, e outros por terror. Caramba, deu ruim. Chegou a minha vez. Eu estava errado. Existe um Deus. Existe um Cristo. E agora eu vou ser julgado. Então, sempre a ação e a presença do Senhor gera adoração. E é isso que acontece aqui na nação egípcia. Enquanto o povo é redimido pela misericórdia e adora o Senhor, os egípcios adoram o Senhor, porque foram alvo do julgamento deles, do Senhor. Vemos então o castigo do Senhor, um versículo 3 no capítulo 7, que é um versículo difícil para a gente entender, e eu lanço a palavra. O que significa isso, gente? Eu, porém, endurecerei o coração do faraó. Não é retórica essa pergunta. Pode responder que aí eu dou mais um golinho d'água. Aqui, Cal. Só para ajudar os irmãos, esse verbo é ativo, tá? Ou seja, é Deus mesmo endurecendo o coração do faraó, é ativo. Pastor, eu ia até pedir a palavra para comentar nesse ponto assim, que eu acho que foi proposital da parte de Deus falar para Moisés e Arão que ele ia acontecer a parte de endurecer o coração de faraó, porque da primeira vez ficou claro para os dois a questão do domínio sobre a natureza, mas nessa agora é a onipotência plena, não só sobre a natureza, mas como a humanidade também, não só sobre os filhos dele, mas os pagãos também, né? Então, acho que a intenção era falar com Moisés, eu domino tudo. Então, é a onipotência de Deus, né? Um dos atributos aqui sendo... Mas o que é isso? Endurecer o coração. É para o faraó não ouvir, não se arrepender. É o controle da situação, para que ele pudesse cumprir aquilo que ele estava pretendendo, que estava no plano dele. Mas Deus não é bom? Como é que um Deus bom pode endurecer o coração de alguém? Ele não chama a gente para fazer o que é bom? Então ele pode endurecer o coração de alguém para fazer a vontade dele? E lembra, gente, importante, o faraó sofreu as pragas por causa do coração endurecido dele. É Deus quem endureceu o coração do faraó e quem castigou o faraó porque o coração dele era duro. Então vou deixar bem clara a problemática aqui. E agora, gente? A gente tem que responder esse BO aí. A Bárbara levantou a mão. Eu estou meio rouca, desculpa. José fala, né? Não foram vocês, para os irmãos, não foram vocês que me trouxeram para cá. Foi o próprio Deus. Só bota mais fogo na... Foi o próprio Deus que me trouxe para cá. Quando a gente lê também a história de Sansão, tem um trecho que fala, né? Depois eu vou achar aqui, que Deus fez com que Sansão não lembro a palavra, mas se interessasse pelas mulheres filisteias para que se cumprisse seu propósito.
Então, é Deus que está no controle. A gente, às vezes, narra, né, como se fosse uma situação do acaso, né? A gente é crente e faz isso, né? Foi uma narrativa, como se a gente tirasse, quando as coisas ruins acontecem, como se a gente tirasse Deus do trono dele, né? E mesmo quando as coisas que, sei lá, numa história da carochinha ou numa história de conto de fadas, a gente não colocaria o endurecimento do coração de Faraó, mas não é assim que Deus funciona, né? Não é assim que Deus é o Senhor do universo, né? Ele que é o grande Deus, e ele foi para cumprir os propósitos dele, né? Então, é isso aí que tá na É isso Bíblia. aí. Esses exemplos são ótimos, Bárbara, porque reforçam o nosso ponto aqui. Deus, muitas vezes, vai agir ativamente, não para levar a pessoa ao arrependimento, mas para levar a pessoa ao endurecimento do coração dela. Mas ainda não respondeu a nossa pergunta, respondeu? Como é que um Deus bom faz isso? Como que a gente concilia a bondade e a misericórdia de Deus e a justiça de Deus? Por quê? Justiça de Deus. Porque, como eu falei, Deus vai cobrar do Faraó o endurecimento dele. Vai lá, Renan. Eu não vou responder, não. Dá a resposta aí, presbítero. Ó, Romanos 24. Por isso, minha versão é um pouco diferente, né? Nova versão. É 1:24. Por isso Deus os entregou à impureza sexual segundo os desejos pecaminosos do seu coração. Então, acho que Deus endureceu, mas entregou Faraó ao próprio pecado dele. Deus deixou ele com a corda solta. Excelente. É essa a resposta mesmo, gente. O endurecer aqui, não entendam como criar o mal dentro do coração de Faraó. Deus simplesmente trabalhou com aquilo que já existia. Foi o exemplo que a Bárbara comentou dos irmãos de José, porque o mal, vocês intentaram o mal, mas Deus transformou o mal em bem. Aqui, irmãos, a gente tem o coração do Faraó, como de todos nós, naturalmente corrupto. Embora eu tenha falado, Deus agiu ativamente no coração de Faraó para endurecê-lo, ele não agiu de forma criativa, ele não criou o mal no coração do Faraó. Ele não transformou o Faraó num coração ruim. E eu fiz questão de trazer essa tensão aqui para os irmãos, porque algumas pessoas creem que nós nascemos sem pecado. Algumas linhas doutrinárias vão defender que o ser humano nasce neutro, ou nasce livre para escolher o bem e o mal. Se o ser humano fosse livre para escolher o bem e o mal, aí esse pessoal tem um problema gravíssimo aqui com o Êxodo. Porque Deus, se o homem fosse livre, se o homem tivesse livre-arbítrio, vou dar um nome aos bois, tá, gente? Se o homem tivesse o livre-arbítrio para escolher Deus ou não, então aqui o livre-arbítrio do Faraó foi violado. E o livre-arbítrio de Judas também foi violado, porque o próprio Senhor Jesus ensina que nenhum daqueles que o Pai deu se perdeu, a não ser o filho da perdição, que para isso foi designado. Percebe? Então aí tem um problema. Eu não acredito no livre-arbítrio, então não tem esse problema. Então, pessoal, aqui, como que a gente entende? O coração do ser humano, depois da queda, é inclinado para o mal, é naturalmente pecador. Então, como que Deus endurece o coração de alguém? Ele não faz nada. Aí eu vou usar uma ilustração, é o melhor que eu consigo, tá, gente? Se depois vocês fizerem uma melhor, eu aceito sugestões. Mas o coração do homem no pecado é igual pão de padaria, pão de sal. Aqui em Minas fala pão de sal, né? Lá no Rio é pão francês. Se você pegar aquele pão de padaria e deixar ele ali em cima da mesa da cozinha, 10 dias, como é que ele vai estar daqui a 10 dias? Ele vai estar molinho? Vai estar quentinho? Vai estar duro, não vai? Porque é da natureza do pão de sal endurecer se a gente não fizer nada com ele. Não é? É a mesma coisa, gente.
Deus não faz nada, ele larga o pecador ali na bancada, na mesa da cozinha. E naturalmente aquela massa que já está disposta, que na sua essência, na sua físico-química endurece, é o coração do pecador. Então Deus é justo e ele sendo justo, ele vai mostrar para nós o seguinte, olha só, eu vou mostrar na nação egípcia o que é um ser humano entregue a si mesmo. E o apóstolo Paulo, na sua carta aos Romanos, capítulo 9, versículo 14, vou pedir para colocar aí no slide, que isso é importante. O apóstolo Paulo nos explica esse texto, porque realmente é um texto difícil para a gente entender. 9,14, Romanos 9,14. O apóstolo Paulo vai mencionar exatamente essa situação. O apóstolo Paulo menciona Êxodo 9. Então, Romanos 9,14. Que diremos, pois? A injustiça da parte de Deus em escolher uns e não escolher outros? Essa é a discussão no capítulo 9 de Romanos? De modo nenhum. Pois ele diz a Moisés, terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. E aqui ele está citando o Êxodo 33, 19. E aí o apóstolo Paulo continua, assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus usar a sua misericórdia. Porque a Escritura diz ao faraó, e agora ele cita Êxodo 9,16. Para isso mesmo te levantei, para mostrar em ti meu poder, e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. E aí o apóstolo Paulo termina, logo tem ele misericórdia de quem quer, e também endurece a quem lhe agrada, a quem lhe apraz. Então o que Paulo está nos ensinando é algo muito difícil para nós seres humanos, extremamente orgulhosos, que é o seguinte, Deus é Deus Todo-Poderoso, Ele é Senhor de todas as vidas, Ele é Senhor de todas as almas. Então, se alguma vida, se uma pessoa, Ele quiser não resgatar e manter no pecado, para revelar a sua justiça através daquela vida, Ele tem o direito de fazer isso. E se na outra pessoa, Ele quiser resgatar do pecado e agir com misericórdia para revelar a sua graça, ele tem o direito de fazer isso. E ele faz isso com que critério? Da forma que ele quer. E a gente não tem o direito de questionar. É isso que a narrativa de Êxodo nos ensina. Deus teve prazer, difícil prazer, não é um prazer sádico, como nós pecadores poderíamos imaginar, mas um prazer daquele que cumpre a vontade de Deus. É isso que é Deus ter prazer. Deus apraz em condenar o Egito e o faraó, porque a justiça dele precisava ser revelada às nações. E ele teve apraz, ele teve prazer, e ele foi apraz, ele teve prazer em agir com misericórdia com o seu povo, porque essa foi a vontade do Senhor. Oi? Exatamente, com o faraó ele não teve misericórdia e graça. Como que Deus endurece corações, ele não age com misericórdia. É o que o texto de Romanos 1:24 que o Renan leu para nós, que Deus, naquela situação específica, entregou os homens às próprias paixões. Entregou ao próprio pecado. Então, é como Deus dizer, eu não quis agir no coração do faraó. Eu não quis levá-lo ao arrependimento. Isso é o endurecer ao coração. Bom? Então nós vemos aqui essa separação. A narrativa do Êxodo é uma narrativa da eleição, da separação. E isso fica muito claro nas pragas. Êxodo 8 agora. Peço que os irmãos vão lá para Êxodo 8. Versículos 20 a 23. Êxodo 8, 20 a 23. Assim disse o Senhor, ó, o Senhor maiúsculo aí, o Deus pactual, o Yahvé, a Moisés: levanta-te pela manhã cedo e apresenta-te a Faraó. Eis que ele sairá às águas e dize-lhes: assim diz o Senhor, deixe ir o meu povo para que me sirva, do contrário, se tu não deixares ir o meu povo, eis que eu enviarei enxame de moscas sobre ti,
e sobre teus oficiais, sobre teu povo, e nas tuas casas, e as casas dos egípcios se encherão destes enxames, e também a terra em que eles estiverem. Naquele dia separarei a terra de Gósen, em que habita o meu povo, para que nela não haja enxames de moscas. E saibais que eu sou o Senhor no meio dessa terra. Farei distinção entre o meu povo e o teu povo. Amanhã se dará esse sinal. Quando chega nessa praga das moscas, mas aqui a gente não sabe se é mosca, tá? São enxames de algum bicho, de alguma praga que voa. Deus deixa isso muito claro, que havia separação. Mas essa separação a gente percebe em sinais mais sutis. Por exemplo, na praga do rio Nilo, ele vai colocar em toda a terra do Egito, e nas águas dentro dos jarros, tudo virou sangue. E a gente percebe então que daí em diante as pragas começam a ser marcadas. Fica muito claro, Deus vai revelando aos pouquinhos para o faraó: olha, eu não sou um Deus irado, eu não sou uma divindade qualquer que se rebela contra a terra, e aí eu preciso de sacrifício para me acalmar. Eu estou agindo com um propósito, é para libertar o meu povo, porque eu separei o meu povo do povo do Egito. Eu julguei e eu achei que o povo hebreu é meu povo e o povo egípcio não é meu povo. É essa mensagem que Deus está passando para os egípcios. Perceberam? Então há distinção. A narrativa do Êxodo é a narrativa da eleição. Dúvidas? A gente vai entrar para o nosso último ponto teológico, que é o seguinte: o Senhor então manifesta o seu poder sobre o Egito. Deus então castiga o Egito com as famosas 10 pragas. Elas ocupam a maior parte da narrativa, vai do capítulo 7, versículo 14, até o capítulo 12, versículo 36. Mas eu não quero me alongar nos pormenores de cada praga, senão a gente não vai acabar hoje, né, gente? Então não vou ficar aqui falando de cada praga, de cada detalhe, não, porque, como eu falei, tem muita teologia nessa narrativa. As 10 pragas são um elemento dela, para algo muito mais profundo. Olha quanta coisa rica a gente já falou sobre o texto, sobre a verdade de Deus, como ele administra a salvação com o seu povo. É isso que eu queria me concentrar. Mas as pragas têm o seu valor, têm a sua importância na narrativa, e eu queria destacar que o sinal que elas dão é justamente esse: ele vai manifestar o seu poder, vai manifestar o poder de Deus, vai manifestar o poder de juízo do Senhor. Primeiro, como eu falei, elas são uma forma de castigo e juízo sobre o Egito. Um segundo ponto é que elas revelam a soberania e a singularidade de Deus em relação a todas as outras divindades. Embora a gente saiba que só existe um Deus e todos os demais deuses são falsos, a gente precisa lembrar que naquela cultura havia, na mentalidade popular, uma briga de deuses. Cada povo ou cada região geográfica tinha o seu deus ou os seus deuses. E a depender da vitória desses povos nos combates entre si, uma divindade prevalecia sobre a outra. Por isso que muitas vezes a gente vê nas campanhas do povo na Terra Prometida, ou as campanhas de Davi, os combatentes, os generais falando: Senhor, que a gente prevaleça sobre o povo tal, para que o seu nome seja engrandecido. Por quê? Porque eles estavam ali representando Deus. Então, quando o povo de Deus perdia uma batalha, era como se o próprio Deus perdesse uma batalha para as divindades inimigas. Porque havia essa ideia de um panteão e de muitos deuses coabitando. Mas as pragas vão nos dizer outra coisa, e vão dizer para os egípcios uma realidade diferente. Não, o mundo espiritual não é uma briga de deuses. Só existe um Deus, ele está acima de todos os outros deuses. Então, numa nação egípcia que haveria pelo menos 60 divindades, 60 manifestações divinas, nominais, um Deus que coloca todas as outras em juízo, realmente é o único e verdadeiro Deus. A gente percebe, então, algumas pessoas tentam fazer esse paralelo. Eu diria o seguinte: não necessariamente cada praga
está associada a um deus egípcio, tá bom? Porque em algumas pragas a coisa fica meio forçada. Até porque as ações das divindades egípcias muitas vezes se mesclavam. Você tinha 2 ou mais divindades para falar da fertilidade, você tinha 2 ou mais divindades para falar sobre a colheita. Então, não é exatamente cada praga é para um deus específico, até porque ia faltar 50 deuses aí que Deus não atendeu. Mas é uma maneira genérica e ilustrativa, bem ilustrativa, por sinal, para Deus mostrar, olha, tá vendo esses seus deuses? Eles não têm controle sobre nada. Então, por exemplo, a primeira praga... pode falar, Elaine. Não? Tá bom, não esquece não. Então, a primeira praga, que transforma as águas do Nilo em sangue. O Nilo era considerado algo sagrado. E havia uma divindade própria para o Nilo, que era o deus Rapi. Então, quando Deus fere o Nilo, ele está ferindo o centro da vida religiosa e econômica do Egito. Por quê? O delta do Nilo, quando o Nilo ele vai se desdobrando e forma um triângulo, por isso o delta do Nilo, aquilo ali forma uma região geográfica muito, muito fértil, no meio do deserto. Então, quando Deus fere o Nilo, ele está ferindo um rio que é sagrado, o próprio Deus que seria referenciado ali, né, o Deus Rapi, e também todos os outros deuses, os deuses da fertilidade, os deuses da agricultura, da produção vegetal, das riquezas, muitas divindades que tinham relação com o rio Nilo e com a sua produtividade foram humilhadas. E um outro parênteses, as pragas foram eventos milagrosos, gente. Eu sei também que se encontra na internet uma narrativa um pouco mais racional. Não, porque Deus transformou a água no rio Nilo. Tem gente que até fala que teve uma grande multiplicação de jacaré. Eles começaram a comer os peixes e aí por causa dos peixes começou a ter muito sangue no Nilo. Aquilo ali houve uma poluição biológica e aí daí as coisas foram encaminhando. Aí o rio Nilo estava poluído, aí as rãs saíram, depois as rãs morreram, vieram as moscas. Gente, nada disso. E a primeira praga mostra que não necessariamente há uma ordem racional entre elas, porque a Bíblia diz claramente que toda a água do Egito foi transformada em sangue, inclusive a água que estava nos jarros. Não só o rio Nilo foi transformado em sangue. Mas até que Deus me livre, se eu fosse egípcio agora esse copo ia virar, ainda bem que eu bebi rápido, ia virar sangue aqui na nossa frente, no momento em que Moisés anunciou a aplicação da praga. Então foi milagroso mesmo. Foi milagroso. Viu a mensagem subliminar para o pessoal? Funciona, obrigado, Rafa. Brincadeira, cheio. Então, a gente vê que é o poder de Deus, pessoal. Não adianta racionalizar muito, e não precisa, é o poder de Deus, é isso que o texto quer nos dizer, é o poder de Deus. Então, muitas divindades foram humilhadas. A gente tem, por exemplo, Ra, o deus Sol, Nut, a deusa do céu. Ra também poderia ser, o faraó também era uma encarnação de Deus Ra. Então, assim, na verdade, Deus está colocando de forma vergonhosa todo o panteão egípcio e dizendo, está vendo tudo isso, todos esses deuses que vocês servem, não são nada, porque eu vou transformar o poder deles em pó e eu vou humilhar vocês pelo poder dos próprios deuses que vocês adoram. Então, essa é a única e a principal mensagem das 10 pragas. Tá bom, gente? Por isso que eu não me delonguei em cada uma delas. Obrigado. Então a gente vê, por último... agora sim, obrigado. Aqui. A gente observa que quando Deus envia a praga, aí nesse momento, Faraó, ele meio que se arrepende, mas ele não tem um arrependimento genuíno vindo de Deus, porque naquele momento, igual uma das pragas aqui, fala assim, então Faraó mandou chamar a Moisés e Arão e lhes disse,
esta vez pequei, o Senhor é justo, porém eu e o meu povo somos ímpios. Orai ao Senhor, pois já bastam estes grandes trovões e a chuva de pedras. Eu vos deixarei ir e não ficareis mais aqui. Quer dizer, ele demonstra um momentâneo arrependimento, uma sinceridade, porém não vinda de Deus. Por quê? Quando passa aquilo ali e aquela situação cessa, a gente percebe que não é um arrependimento devido à circunstância, mas não é um arrependimento que prevalece, que permanece, né? Excelente ponto, Elaine, muito bom, muito bom. Então, assim, a gente vê até os momentos que a gente passa, né? Nossa, ai, que situação, eu me arrependo, mas aquilo passou, você retorna a cometer o mesmo erro, porque não é vindo de Deus, é algo do coração do homem. Né? Perfeito. Isso que você falou é importantíssimo. Vou até acrescentar aqui no estudo da próxima vez. Porque isso aí que você descreveu, a gente chama de remorso, que é o arrependimento que vem do coração do ser humano. É o arrependimento carnal, não é o arrependimento espiritual, que vem como obra do Espírito Santo. E a gente vê isso muitas vezes, as pessoas se arrependem porque estão perdendo algo, porque não querem sofrer as consequências daquilo. E a gente nota que essa questão do remorso do faraó é tão carnal e tão profunda nesse coração endurecido, que mesmo depois de perder os primogênitos, ele liberta o povo, não liberta? Mas ele se arrepende e manda o exército atrás. Então o cara perdeu o filho, mas ainda assim o coração dele continua duro, é remorso. É o mesmo remorso que a gente vê em Judas. Judas, depois de entregar Jesus, o que ele faz? Ele volta lá com os fariseus e entrega as moedas, eles falam, não, sai daqui, isso é moeda de sangue, isso é dinheiro de sangue. E aí com aquele dinheiro compra-se um terreno, ele se enforca e se mata. É remorso, não leva a arrependimento genuíno. Excelente ponto, exatamente isso, gente. E agora então, por fim, a nossa aplicação cristocêntrica, ela fica um tanto óbvia quando a gente olha para a 10ª praga e a instituição da Páscoa. Porque é justamente isso que é a obra de Cristo. A obra de Cristo é, na eternidade, aquilo que aconteceu na 10ª praga. A 10ª praga revela o poder e a justiça de Deus, mas numa forma muito mais intensa do que as demais. Por quê? Poder de Deus, tá? Ele tem sido revelado até aqui, ok? Até a 9ª praga. Mas lembrem-se, o faraó era a encarnação de uma das divindades. Logo, seu filho primogênito também era. Então, quando Deus estica a mão contra o primogênito do faraó, é como se ele estivesse matando uma divindade. Perceberam a gravidade disso? Então não é qualquer poder, agora não é só aquele Deus que humilha as outras divindades, que controla aquilo que elas deveriam controlar, mas é aquele Deus que tira a vida de um Deus egípcio encarnado. Esse é o poder do nosso Deus. Na visão deles, óbvio, ele não era um Deus encarnado, ele era uma criança qualquer. Mas isso daí é uma afronta muito grande. É um poder que não existe na terra e nunca existiu. E uma outra parte importante, eu falei poder e justiça. Por que justiça de Deus? Porque era comum naquela época que os primogênitos fossem sacrificados para aplacar a ira das divindades. Naquelas religiões que era possível o culto, o sacrifício de crianças, os primogênitos eram entregues em holocausto, eram sacrificados nos altares para aplacar a ira dos deuses. Então, quando Deus anuncia a 10ª praga e fala, eu vou cobrar do Egito todo o primogênito, ele está dizendo o seguinte, agora eu vou aplacar minha ira. Até aqui, eu só fiz vocês sofrerem por causa da injustiça de vocês, mas agora eu vou cobrar o preço de vocês, e o preço é todo o primogênito do Egito.
Abram rapidinho a Bíblia em Miqueias, capítulo 6. E o questionamento aqui que o profeta nos traz revela essa cultura de sacrifício dos primogênitos. Miqueias, capítulo 6, versículos 6 e 7. Miqueias 6, 6 e 7. Está aí no telão também. Com que me apresentarei ao Senhor? Olha aqui a palavra Senhor em maiúsculo, né? O Deus da aliança. E me inclinarei ante o Deus excelso. Virei perante ele com holocaustos, com bezerros de 1 ano? Agradar-se o Senhor de milhares de carneiros, de 10.000 ribeiros de azeite? E olha o último. Darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu corpo pelo pecado da minha alma? Então percebam que o questionamento aqui do profeta é justamente esse. É possível, pela cultura local, pela cultura da região, pagar-se pecados com a morte do primogênito. E Deus anuncia isso para o Egito. Eu quero sangue. Todo primogênito é meu. E logo em seguida, se a gente continuar a fazer a leitura de Êxodo, a partir ali do capítulo 12, a gente vê que há uma instituição para o povo de Israel daqui em diante, que é o resgate dos primogênitos. E aí é um texto meio estranho, porque aí vai falar o seguinte, olha só, porque aí o primogênito é do bicho tal, vai ser resgatado com o primogênito do bicho tal. Mas o seu primogênito você vai resgatar com um cordeiro. O que Deus está falando isso? Deus está dizendo o seguinte, olha só, todo mundo pecou. Todo mundo se rebelou contra mim. Logo, eu tenho direito sobre todos os primogênitos da terra. E eu exigi a vida e o sangue dos primogênitos do Egito na 10ª praga. Mas como vocês são o meu povo e vocês são alvo da minha misericórdia, eu não vou exigir o sangue dos primogênitos de vocês. Eu lhes darei uma possibilidade de resgate. Então vocês precisarão pagar para mim o sacrifício de um animal para resgatar da minha mão a vida do seu próprio primogênito. É isso que significa a lei do resgate da primogenitura no povo de Israel, até que Cristo venha. E no final das contas, a 10ª praga e a divisão dela, como que o povo seria resgatado, ou seria resgatado não, seria resgatado e isento da 10ª praga. Naquela noite, eles deveriam matar um cordeiro, sem mácula, sem falhas, sem nenhuma anomalia, sacrificar esse cordeiro, o sangue do cordeiro seria separado e pintado nos umbrais das portas, e eles comeriam daquela carne. E por onde o anjo do Senhor andasse no Egito, que não houvesse a marca de sangue na porta, ele iria entrar e iria tomar a vida do primogênito, tanto das crianças, dos adultos, das crianças, quanto dos animais. Agora, quando o anjo do Senhor olhasse o umbral, o batente da porta com sangue, ele entenderia, já foi pago. A ira do Senhor foi aplacada aqui. Um primogênito já morreu aqui, no caso um cordeiro. Essa era a praga e essa foi a instituição da Páscoa. Então, uma vez por ano, o povo judeu deveria lembrar-se disso, sacrificar um cordeiro, juntar-se à mesa, para lembrar que ele foi liberto do Egito a preço de sangue. E isso é muito importante. A gente chega no final e no mais importante da nossa narrativa de Gênesis 5 a 12. A libertação do povo foi libertação a preço de sangue. Porque se dependesse da justiça do povo de Deus, eles deveriam padecer de todas as pragas, inclusive e principalmente da 10ª. E o povo ao longo da história vai repetindo isso. Até que chega Cristo. Até que chega o Filho de Deus. Aquele que vai ser o Cordeiro perfeito. Aquele que vai ser o primogênito. Aquele que vai morrer
para aplacar a ira de Deus de forma definitiva. E é por isso que quando João Batista vê Jesus chegando perto, se aproximando dele, João Batista diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por que que Jesus tira o pecado do mundo? Porque é no seu sangue que ele aplaca essa ira. É no seu sangue que o preço de morte é pago. E agora, nós então, quando somos vistos por Deus, nós não somos mais vistos nas nossas transgressões. Nós temos entre os olhos de Deus e nós mesmos o sangue de Cristo. Algo que a gente vai ver com mais detalhes quando a gente chegar no ensino do tabernáculo, lá em breve. Daqui a pouco, na segunda metade de Êxodo, a gente vai ver isso. O que os sacerdotes faziam? Eles aspergiam o sangue, eles jogavam o sangue dos sacrifícios animais sobre a tampa da arca. E a tampa eles chamavam de propiciatório. E a Bíblia vai dizer que Cristo é a propiciação pelos nossos pecados. O que significa isso? Dentro da arca tinha a lei de Deus. Tinha aquilo que a gente, como ser humano, não consegue cumprir. E por isso a gente é condenado à morte. Mas Deus, do seu alto trono, olhava para a arca. E entre os olhos de Deus, uma figura ilustrativa, tá, gente? Mas entre os olhos de Deus e a lei do Senhor, o que que tinha? O propiciatório, coberto de sangue. Então Deus não cobrava o juízo do seu povo, porque havia sangue aplacando os olhos de Deus. Cristo é a propiciação dos nossos pecados. Ele é esse cordeiro que se coloca entre nós e a ira de Deus. Ele é o nosso advogado junto ao Pai. Ele intercede por nós. Ele é o cordeiro morto. Ele é aquele que com seu próprio sangue nos cobriu com esse sangue e nos fez nova criatura e nos deu a vida eterna e nos libertou. Redenção na Bíblia sempre exige sangue. A nossa redenção exigiu de Deus o sangue de Cristo e por isso que hoje nós estamos livres do pecado para adorá-lo. Custou o sangue de carneiros, custou o sangue de cordeiros para que o povo adorasse no Egito. Custa o sangue de Cristo para que a gente adore hoje. E é exatamente isso que a gente vai fazer mais tarde, no culto ao Senhor, na ceia do Senhor. A gente vai lembrar do custo. A gente vai lembrar que foi a preço de sangue que a gente é recebido na casa do Senhor para adorá-lo. Amém? Dúvidas? Mais alguma pergunta? Não? Perfeito, minha irmã. Desde o início, tudo isso aponta para Cristo. Perfeito. Exatamente isso. Exatamente isso. Glória a Deus por isso. Vamos orar? Senhor, muito obrigado, Pai, pelo Teu Filho, Senhor Jesus Cristo, nosso mediador, nosso representante pactual, Cordeiro do Senhor. Foi a preço do Seu próprio sangue que o Senhor nos comprou para a vida eterna. Foi a preço do sangue de Cristo Jesus, Teu Filho perfeito, sem mácula, sem pecado, que nós, como servos e filhos do Senhor, fomos resgatados da escravidão do pecado. Hoje somos livres para adorá-lo, porque assim o Senhor nos libertou. Abençoa-nos, Senhor, de modo que vivamos verdadeiro arrependimento. Arrependimento daqueles que amam e temem ao Senhor, porque assim foram separados pelo Senhor. E que vivamos de acordo com o sacrifício que nos comprou para a vida eterna, Pai. Fortaleça a nossa fé, ouve o nosso clamor, aceita a nossa adoração.
Abençoa-nos no dia do Senhor, dia que o Senhor separou para ti. Abençoa-nos, Senhor, nossos lares. Te louvamos porque o Senhor nos provê da mesa, nos provê de todos os bens materiais que usufruímos, porque tudo vem do Senhor. E te pedimos que o Senhor prepare o nosso coração para logo mais à noite, em que o seu povo mais uma vez vai se reunir diante do Senhor, para lhe prestar culto, para adorar a ti, e pela graça nos reunirmos em torno da tua mesa, para nos lembrarmos do Cordeiro do Senhor, Jesus Cristo, aquele que tira o pecado do mundo. Louvado seja o Senhor por isso, em nome do Senhor Jesus. Amém.